Boa tarde a todos. Cumprimento, então, a todos, principalmente ao presidente da Câmara, o vereador Almir, bem como também o vereador Gugu, que nos visitou e teve a oportunidade de conhecer todo o serviço que a FURB presta à comunidade, lá no Complexo de Saúde, no Campus 5. Então, a Covid-19 já é um tema bem trabalhado com toda a comunidade. Nós temos a Covid com um perfil muito diferente de desenvolvimento, desde o início da pandemia até hoje. E a Covid, por mais que não tenham tantos casos de óbitos, né, como a gente tinha no início da pandemia, ela continua acontecendo, né, existem muitos casos, e hoje se trabalha muito... Manda ela fazer. Só um minutinho. Hoje, então, a gente tem visto, né, na comunidade acadêmica, não só aqui no Brasil, mas também internacionalmente, grandes grupos pesquisando a Covid longa, que é o paciente que fica com sequelas, ou até mesmo, né, algumas comorbidades que já existiam e elas permanecem existindo ou se agravando. Então, só uma busca rápida que eu fiz na literatura para comprovar isso e mostrar que a melhor forma de se fazer medicina é a medicina baseada em evidências. A gente tem mais de 25 mil trabalhos publicados internacionalmente, bem como alguns trabalhos em uma revista muito importante, como as revistas da Nature, onde trazem aí a Covid longa e as diferentes sequelas que podem surgir numa infecção, não naquele quadro grave, como todo mundo está acostumado, mas bem como em quadros leves, onde a pessoa transpôs, né, a infecção num quadro benigno, mas, posteriormente, ela acaba apresentando algum tipo de comorbidade ou até mesmo agravando uma comorbidade que ela já tenha. Então, é com base nisso que a gente tem o CRI, que é o Centro Regional Interprofissional Especializado, que é especializado nos pacientes pós-Covid. E o CRI, então, fica localizado lá no Complexo de Saúde, que é o Campus 5 da FURB, e a gente tem, então, como objetivo proposto no projeto, que é um projeto em parceria com a Cisanvi, a atual APS, sempre com o objetivo de poder acolher no máximo de 65 pacientes por mês, que tenham, né, sido encaminhados pela atenção básica de saúde. Então, existem alguns critérios para o paciente poder entrar nesse projeto. Então, alguns critérios estão descritos ali, mas, basicamente, ele precisa ter mais de 18 anos, ter algum sinal, sintoma posterior à infecção à Covid-19 e também que esse paciente seja acolhido lá na atenção primária e ele seja, então, encaminhado para esse serviço. É um serviço que ele não é de porta aberta, como popularmente a gente comenta, né? É um serviço que precisa desse encaminhamento. Então, quando ele chega no CRI, lá no Campus 5, lá na Policlínica Universitária, ele vai ser acolhido pela enfermagem, e a enfermagem, então, dá os encaminhamentos para as especialidades e outros procedimentos que ele necessite realizar. Nossa equipe ela é composta por 2 enfermeiras, 2 psicólogas, fisioterapeutas, nutricionistas, auxiliares administrativos, assistente social, equipe médica com diversas especialidades e também exames complementares, como o laboratório de análises clínicas, eletrocardiograma e também exames oftalmológicos. Dentre das especialidades médicas, nós temos várias, né, como estão listadas ali, e, então, o paciente ele vai ser indicado de acordo com a queixa que ele reportar lá no atendimento inicial, no acolhimento pela enfermagem. E trazendo os números, então, para mostrar mais um pouquinho sobre o CRI, é um projeto que, até o dia de hoje, ele teve já 13.929
procedimentos ou exames ou atendimentos, e deles, então, eu ressaltei aqui principalmente o número de consultas, o número de sessões de fisioterapia, psicologia, nutrição e alguns exames complementares, como eletrocardiograma e oftalmológicos. É importante mencionar que, muitas vezes, esse paciente que foi atendido pelo CRI, ele sanou alguns problemas da atenção primária, porque ele vai para a atenção primária e, muitas vezes, não é diagnosticado ou não é identificada essa sequela pós-Covid, e ele fica ocupando a vaga ou até mesmo, né, sobrecarregando a atenção primária, e ele poderia ser, sim, encaminhado pelo CRI para ter uma atenção mais especializada e mais focada realmente no sinal e sintoma pós-Covid. Então, outro ponto que é importante mencionar é que é um serviço universitário. E, nesse serviço universitário, a gente tem tanto o atendimento do paciente como também a formação de pessoas. Porque, nesse Centro Regional Interprofissional Especializado, também tem programas de extensão, onde que os alunos desenvolvem atividades nesse centro. Além disso, dissertações de mestrado, monografias e também TCCs de especializações e graduação também são desenvolvidos nesse programa. Então, além do atendimento direto à comunidade blumenauense, também é importante mencionar que mão de obra qualificada e realmente com essa expertise de SUS e o serviço interprofissional também está sendo formado. Então, além do atendimento direto à população, nós também estamos formando pessoas com uma maior habilidade de trabalhar nesse contexto interprofissional. E aqui tem alguns registros, né, de alguns pacientes que muitas vezes entraram numa cadeira de roda e hoje já conseguem executar algumas atividades, as atividades diárias, e estão sendo reabilitados para o dia a dia. Então, nós temos diversos, né, como aqui o tempo ele é curto, então a gente trouxe só uma pincelada do que é o projeto, mas nós temos várias atividades, tanto individuais como em grupo, práticas integrativas, sessões em grupo de psicologia, prática desportiva, entre outros. Então, aqui é um pouquinho do nosso centro. O vereador Gugu ele teve a oportunidade de visitar e conhecer toda a nossa estrutura, desde dos consultórios até toda a clínica de fisioterapia. Então, e convido, né, também um importante espaço para vocês observarem, lá visitarem e conhecer mais o nosso serviço. Tá? Então, vou passar a palavra para a minha colega, Ellen, para ela também complementar a fala. Então, tá, eu sou enfermeira, né, do serviço, então eu gostaria de salientar, como a Isabel falou, que a parte mais importante do nosso serviço é o fato de que esse encaminhamento, eles se dão pelos SFs e pelos AGFs, né, então pelas estratégias de saúde da família e pelos ambulatórios gerais da família. Né, atualmente, nós temos mais de 100 SFs na nossa região. Né? Então, todos esses ambulatórios, todos esses SFs, eles podem estar encaminhando seus pacientes para a gente. É bem tranquilo o encaminhamento. Né? No CISEG está a triagem pós-Covid. Né? Então, é só encaminhar para o pós-Covid da FURB, que esse encaminhamento fazer uma referência. Pode ser tanto o enfermeiro como o médico, né? Está passando tanto de enfermeiro como de médico. Fazer esse encaminhamento através de uma referência, né, é colocado no CISREG, o regulador vai regular isso e isso vai chegar para a gente. Então, eu vejo que eu também trabalho na rede, além de trabalhar na FURB, e quando a gente coloca um paciente pelo ambulatório, pelo AGF da velha, eu vejo que no outro dia ele já chega. Então, o paciente não está esperando muito, tá? É bem rápido.
né? E esse paciente, para ser encaminhado para a gente, ele tem que ter 2 ou mais queixas, né? E hoje a gente escuta muito pacientes falar: meu Deus, depois que eu tive Covid, eu fiquei com uma dor de cabeça, toda a vida eu tenho dor de cabeça, ou eu fiquei com esquecimento, né? Eu não lembro mais as coisas, eu não lembro onde coloquei a chave. Às vezes já tinha um esquecimento, mas diz: ai, como piorou. Ai, a minha perna agora sempre incha, eu não tinha problema vascular, agora a minha perna está sempre inchada. Ai, eu não tinha dor crônica, agora eu fui diagnosticada com fibromialgia. Então, a gente está percebendo que, apesar das novas variantes, né, dos novos... que o vírus ele é mutante, né, ele vem se mutando ao longo do tempo. E as mutações, apesar de, na fase aguda, elas serem mais benignas do que no início da infecção por conta da vacina, a gente percebe que esse paciente ele está cronificando. Tá? Então, depois que ele tem a infecção, a parte aguda é benigna, ele teve realmente uma gripe que foi tranquila. Esse paciente está tendo sequelas graves, ele tem a fase aguda tranquila, com sequelas graves, e eles estão cronificando. Aquilo que ele já não tinha muito bem, ele era diabético, hipertenso, essa parte desregulou. Então, esse paciente está cronificando mais. Uma outra coisa que mudou, o perfil, antes a gente recebia ali em 2021, quando o projeto iniciou em agosto de 2021, os pacientes vinham para a gente com sequelas pulmonares. Então, o paciente vinha com o pulmão muito debilitado. Então, a gente fazia... O Marcos Vinícius, ele é nosso físio. Então, a gente tinha que reabilitar a parte cardiorrespiratória desse paciente. Hoje, o paciente vem mais com sequelas neurológicas. Então, a físio hoje, né, a parte físio é mais neurológica, né? Então, esse paciente está vindo com mais sequelas neurológicas. Ele está vindo com o pulmão melhor, mas, porém, com dor de cabeça crônica, com dor crônica sendo diagnosticado com fibromialgia, com esquecimento, perda da memória recente, tá? Às vezes, o paciente chega pensando que está com Alzheimer, né? E, na verdade, é Covid longa, né? A gente faz vários testes, né, terapêuticos para fazer os diagnósticos diferenciais. A gente tem a neurologia para ver se o paciente tem Covid longa ou se o paciente realmente não tem alguma demência. Então, a gente queria salientar aqui também que o perfil está mudando, né? O perfil, a própria doença, ela mudou e esse perfil desse paciente também está mudando. Por isso é importante eles estarem dentro de uma universidade onde a gente, a todo tempo, a gente está estudando isso, tá? E eu queria que vocês fizessem o papel de multiplicadores desse serviço, porque quanto mais gente souber, mais nós vamos conseguir reabilitar esses pacientes.